Bom, dessa história aí da origem da educação, da pedagogia social e da educação social na Alemanha, tem uma máxima também que é importante a gente ter aqui, né? Bom, mas afinal de contas, com o que trabalham educadores e educadoras sociais? Né? Se eu vou ter que, né, fui contratado, né, consegui uma oportunidade de trabalho como educador ou como educadora social em algum espaço, né? É, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer com o grupo com o qual eu fui contratado para trabalhar? Seja ele crianças, adolescentes, adultos, idosos, não importa. População em situação de rua, né? Pai, agora estou na dúvida. Por onde eu começo? Começa pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se você está na dúvida do que fazer, aproprie-se da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não do ECA, não é exatamente o ECA vem depois, mas existe um documento, né, internacional que fala sobre os direitos da criança e do adolescente. E existe também esse documento internacional, que é a Declaração dos Direitos Humanos, que é guia para nós, é base de todo o nosso trabalho. Educadores e educadoras sociais trabalham com garantia, promoção e defesa de direitos humanos. Né? Depois, o que se faz a partir disso? Bom, tem N coisas possíveis de fazer, é muito diversificado o trabalho que pode ser feito, mas como base, educadores e educadoras sociais trabalham com a garantia, a defesa e a promoção de direitos humanos. Então, assim, essa frase eu faço questão de dizer sempre para todas as turmas, certo? Se você entende que direitos humanos é para defender bandido, procure outra coisa para fazer a sua vida. Não seja um educador ou uma educadora social. Eu sei que a frase é forte, eu sei que ela é bem, né, contundente, mas isso é verdade. Ou você compreende que os direitos humanos são a base para uma socialização justa e humanizada para todas as pessoas, ou você não pode trabalhar com isso. Tem que procurar outra área de atuação. Então, o que esse slide está querendo trazer para vocês é isso. Quando eu tiver alguma dúvida, ficar muito assim, sem chão do que fazer, né, no meu trabalho como educador ou educadora social, volto lá na Declaração dos Direitos Humanos e dali tento tirar uma ideia com o que eu devo trabalhar, né, que tipo de proposta eu devo fazer para o grupo com o qual eu fui contratado para trabalhar. E aí, finalmente, a gente vai chegar no Brasil. Né? Pronto. Como se dá a conformação? Conformação no sentido de que foi se moldando um espaço de trabalho de educadores e educadoras sociais no Brasil no passar do tempo, no passar dos anos, certo? A gente pode dar uma categorizada também nessa história no Brasil, né, e separar a história em três grandes partes, né, ou até quatro, eu já colocaria uma quarta parte aí nessa narrativa, mas aqui a gente vem trabalhando com essas três, certo? Entre as décadas de 50 e 60, existe um grande movimento de voluntariado, religiosidade e militância política no Brasil, né, que é também, em boa medida, influenciado por toda a história e tudo que estava acontecendo na América Latina. Né. Na década de 70 e 80, há uma redemocratização do Estado brasileiro. Né, a gente começa a sair da ditadura militar e a se entender como uma nação democrática e a estabelecer questões jurídicas e institucionais para isso. E aí acontece um movimento de profissionalização das organizações não governamentais. A gente vai ver isso em detalhe mais adiante. E quando acontece essa profissionalização das ONGs, acontece também a profissionalização desse espaço de trabalho que antes era tomado como um voluntariado, uma militância ou uma missão religiosa. Né? E aí a gente passa a entender que tudo que era feito ali, na verdade, é o trabalho de garantia, defesa e promoção de direitos humanos ou de cidadania para essas pessoas. Né? E a partir então da década de 90, a gente tem a institucionalização das políticas públicas de assistência social no Brasil,
e aí a gente entende que educadores e educadoras sociais passam a ser trabalhadores e trabalhadoras do Estado brasileiro. Embora nem todo mundo seja concursado, né, mas mesmo quem é contratado por uma organização da sociedade civil para realizar esse trabalho, está, na verdade, executando um trabalho que o Estado deveria fazer. Então, assim a gente entende. Então, aquelas siglas que estão lá na parte 3, PP e AS, é Política Pública e Assistência Social. Então, vamos ver detalhadamente, né, como é que essa história se deu. Vamos lá. Então, a primeira parte, né, que eu estava falando, né, entre a década de 50 e 60, onde o forte da motivação das pessoas para trabalharem nessa área, para fazer alguma atividade nessa área, se dava no voluntariado, numa questão de missão religiosa ou de militância política, né? Ela acontece mais ou menos assim. Eu vou dar alguns detalhes, né? Não vou também ler tudo, porque, como eu falei, vocês terão acesso a esse trabalho, a esses slides. Mas assim, entre as décadas de 50 e 60, né, uma ação vinculada à Igreja Católica, né, se inspirou numa experiência colombiana de escolas radiofônicas. Né? Qual era a grande preocupação nesse momento em muitos dos países latino-americanos? A alfabetização. Né? O Brasil tinha mais de 50%, talvez perto de 80% da sua população analfabeta. Né? E outros países da América Latina também tinham essa questão. Então tinha uma grande preocupação, né? Como a gente vai se entender ou querer crescer como nação, como país, se desenvolver, se sequer as pessoas têm acesso ao mundo da leitura e da escrita. Então a grande preocupação era alfabetizar as pessoas. Nesse sentido, a experiência colombiana pareceu ser, para esse grupo vinculado à Igreja Católica no Brasil, uma experiência boa de ser replicada. Né, de pegar e, olha, vamos tentar fazer o que eles fizeram lá aqui também. Como é que funcionava isso? Você montava um grupo, né, geralmente um padre coordenava o grupo, aí desse padre tinha aí, sei lá, 2 ou 3 voluntários que eram pessoas que tinham um pouco mais de formação, talvez tinham uma formação universitária, talvez não, mas pelo menos elas sabiam ler e escrever. Essas pessoas, elas faziam pequenas visitas a espaços bem distantes dos centros urbanos, iam para o interior do país, nos seus pontos mais longínquos, né? E tentavam mobilizar e organizar nesses lugares turmas para a alfabetização. Então, chegava lá numa comunidade, numa cidadezinha bem lá do interior, tentava fazer contato com alguma liderança local e dizer, olha, nós estamos a fim de montar uma turma para alfabetizar as pessoas. E as aulas serão dadas pelo rádio. Né? Ou ouviam a aula pelo rádio de forma em tempo real, né, como um programa mesmo, ou então gravavam as aulas em fitas, e essas fitas eram então levadas até aquele local de tempos em tempos, e as pessoas ouviam as aulas na ordem, né, ouvindo as fitas. Né. Nesse local, então, uma ou duas pessoas eram colocadas como articuladores, né, locais, né, ou seja, eram lideranças locais. Essa pessoa que era a liderança local, ela não necessariamente precisava ser alfabetizada, mas ela precisava entender um pouquinho mais, né, do que estava acontecendo, e ela precisava ter uma aptidão para organizar isso. Se ela fosse alfabetizada, melhor ainda, né, porque ela poderia ajudar as outras pessoas nesse processo de alfabetização. Então, essas pessoas que eram escolhidas, né, ou indicadas como lideranças locais, elas eram chamadas de educadoras e educadores de base. Olha aí como é que começa a surgir os termos, certo? Bom, a partir dessa experiência surgiram várias outras experiências próximas disso, né, em vários lugares do Brasil, né? Em lugares mais do interior, em lugares mais cidades, né, em centros urbanos, porque nos centros urbanos também tinha o problema do analfabetismo. Né? Muitas pessoas, assim como lá na Europa aconteceu, em outro momento, aqui também. Né? Quando o Brasil começa a ter as suas primeiras grandes indústrias, grandes fábricas, os seus centros industriais,
principalmente São Paulo, muitas pessoas que viviam no interior, né, viviam de uma forma rural, de vida, de organização, migraram para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida e de trabalho, né? E quando chegavam nos centros urbanos, em razão das suas dificuldades, muitas vezes esse analfabetismo era uma enorme barreira, e ainda é, vamos combinar, né? Ou não conseguiam um emprego, ou ficavam pouco tempo nos empregos e facilmente eram demitidas, né? E aí então ficavam na cidade, ficavam nas periferias da cidade de forma muito precária. Então, esses movimentos de alfabetização também foram realizados nos centros urbanos para ajudar as pessoas, porque perceberam que a alfabetização era um ponto muito crucial para a emancipação das pessoas, para que as pessoas pudessem fazer as coisas por conta própria, né? Pudessem realizar os seus sonhos, os seus projetos. Então, várias outras atividades surgiram nesse tempo, né? E geralmente as pessoas que organizavam e executavam essas atividades eram voluntárias ou voluntários, né? Muitos vinculados à Igreja Católica, né? Existiam, sim, outras instituições religiosas, outras congregações, né, religiosas que também executavam serviços como esse, trabalhos como esse, mas esses que ficaram mais conhecidos e que deram origem depois ao que a gente vai entender como educação popular estavam vinculados à Igreja Católica, né? Então as pessoas faziam isso por voluntariado, por uma ideia de que existia uma missão religiosa a ser cumprida, né, para atender os mais pobres, né, as pessoas mais isoladas, ou por uma questão de militância política, né? E aí a gente também tem um vínculo ou uma posição ideológica das pessoas que executavam esses serviços. Não era qualquer militância política que entendia que tinha que fazer esse serviço. Era, sim, a militância política de esquerda, que a gente entende como esquerda, né? Espectro político de esquerda, né? Então, assim, não há nenhum erro, né, em indicar que a maior parte das pessoas que hoje executam esses trabalhos, esses serviços, possuem, né, uma ideia, uma posição política mais vinculada ao espectro de esquerda do que de direita. Ah, mas então se eu sou de direita eu não posso trabalhar como educador social? Pode, não tem nada a ver, né? Mas o que a gente tem tanto na história como ainda hoje, né, que quem acaba permanecendo, né, ou as figuras que acabam se destacando, enfim, há um vínculo entre esse trabalho e um pensamento ideológico para a esquerda do espectro político, certo? Aqui eu trago nesse parágrafo aqui, que é de um texto também do Osmar Fávero, essa ideia que eu estou conversando com vocês, que muitas outras experiências, né, aconteciam durante esse período, todas elas vinculadas, de alguma forma, a voluntariado, a grupos religiosos da Igreja Católica, né, ou a grupos de militância política de esquerda, né? Então tem aí o Movimento de Cultura Popular do Recife, lembrando onde é que Paulo Freire vai fazer o seu principal trabalho, né? Movimento de Pé no Chão, também se aprende a ler no Natal. Os Centros Populares de Cultura, que eram organizados e executados pela União Nacional dos Estudantes. O CEPLAR, que é a Campanha de Educação Popular da Paraíba. O Sistema Paulo Freire, né? Sempre lembrando que essa primeira experiência ela se dá no objetivo de alfabetizar as pessoas, né? Claro que junto com a alfabetização vinha todo um processo de formação política também, mas formação política no sentido de organizar as pessoas, que as pessoas conseguissem se organizar por conta dentro dos seus locais, nos seus contextos, para lutar pelas suas demandas, né? Para exigir as suas demandas e seus direitos, né? É dentro de dessas experiências que acontece, né, a experiência, o trabalho lá de Angicos, que foi o que projetou a ideia de Paulo Freire, né, onde eles conseguem
alfabetizar um grupo bem grande de pessoas num tempo recorde, né? Se não me engano, 20 e poucos dias, não sei se chegou a 30, né? E é aí que explode, né, a figura de Paulo Freire e que ele se torna tão conhecido. A partir dessa experiência, ele sistematiza, ele escreve com outras pessoas também, não foi só Paulo Freire, mas ele foi a figura que ficou mais, né, conhecida, popularmente conhecida, certo? Então, há aí, nesses processos todos, uma mescla, né, de um espaço de atuação, de um fazer, né, que mistura, e aí a gente vai lembrar lá da primeira aula, né, mistura voluntariado, caridade, religiosidade e militância política. Mas em todos esses casos ainda se trata de algo, não é uma relação de trabalho formal, né? Ainda tudo isso é voluntariado, na verdade, né? Com algumas pequenas exceções, as pessoas recebiam alguma ajuda de custo, não era bem um salário ainda, para executar essas tarefas, né? A Igreja Católica fazia muito isso e ainda faz, né? Que é o que eles chamam de liberado da paróquia. O que é o liberado da paróquia? É uma pessoa que é paga pela paróquia para ficar articulando todas essas atividades, né? Ela não tem, não sei hoje em dia, mas na época ela não tinha uma carteira de trabalho assinada, mas ela tinha um trabalho fixo, né? E recebia para poder realizar esse trabalho, né? Tem aqui uma autora, a Assunção, que ela formulou uma ideia que eu acho bem interessante, que esse trabalho, né, essa atividade ocupacional nesse período, ela tinha uma dimensão aí, uma ideia para as pessoas de um emprego militância. As pessoas queriam fazer alguma coisa para melhorar o mundo e entendiam que a organização formal do trabalho capitalista não respondia a isso. Não queriam fazer parte dessa relação de trabalho capitalista, né? Então encontravam nessas atividades uma forma de trabalhar, receber algum sustento, alguma renda e estar colocando o seu projeto social, né, o seu projeto político em, em movimento, né, em andamento. Então tinha aí uma mistura. E isso existe até hoje, na verdade, né? Muitas das pessoas que trabalham como educador e educadora social se encantam com o fazer, né? Justamente porque veem nele a possibilidade de juntar essas duas coisas, né? O trabalho e a renda, né? A renda que é necessário para viver, com o meu projeto de sociedade, né? Que eu quero construir, que eu quero participar da construção, e é esse projeto de, enfim, trabalhar com as pessoas, aqueles que não têm acesso, né, contribuir de alguma forma. Eu quero trazer aqui para vocês uma experiência que acontece aqui próximo, né, em Canoas, né, que é a experiência do Tiago Wirth, né? O Tiago, ele é alemão, mas ele vem para o Brasil e faz todo o seu trabalho no Brasil, executa todo o seu trabalho no Brasil. Ele tem Pestalozzi como o seu autor, o seu educador exemplar, né? E ele funda em Canoas a primeira casa Pestalozzi do Brasil, que é o Instituto Pestalozzi de Canoas, que existe até hoje, certo? O Tiago estava naquelas primeiras reuniões, naqueles primeiros encontros internacionais que vão dar origem à Associação Internacional de Educadores e Educadoras Sociais. E ele estava como representante do Brasil, não como representante da Alemanha, porque ele já trabalhava no Brasil. Ele já se identificava muito mais com o trabalho que era realizado aqui do que com o trabalho que se fazia na Alemanha, né? Então a gente tem aí um representante, né, embora ele não seja de naturalidade brasileira, mas a gente tem um representante brasileiro, sim, né, na criação, né, da Associação Internacional. Isso é muito legal, né? E já naquela época, aí em 50, 60, no caso aqui 65, né, o Instituto Pestalozzi de Canoas, ele já oferecia, olha só o que diz aí,
especialização e aperfeiçoamento para educadores e educadoras, também professores, professoras. Aí também eu tirei o texto de um livro do Tiago, né, para vocês verem como é importante a gente colocar no papel o relato das experiências e as reflexões que a gente vai fazendo, porque a gente só consegue saber disso hoje, né, porque o Tiago registrou isso, né? Se ele talvez tivesse deixado só na fala, né, essa memória poderia ter se perdido. Bom, aí tem alguns exemplos do que o Instituto já fazia, ó, ciclos de conferência sobre pedagogia assistencial, estudos, grupo de estudo, cursos epistolares. Epistolar, para quem não é tão antigo assim, né, é carta. Né? Então tinham cursos por carta, curso à distância, EAD, que é o que a gente está fazendo. Só que ao invés de usar carta, a gente está usando os recursos que a gente tem hoje, né? E ele também fazia trocas, ó, como é que se diz? Me fugiu agora, mas trocas entre diferentes países, né? De alguém daqui vai para a Espanha, passa lá um tempo, volta para cá, né? E fala da sua experiência na Espanha, fala como é que é o trabalho na Espanha. Alguém da Espanha vem para o Brasil, fica aqui em Canoas, depois vai para lá e diz lá na Espanha como é que é o trabalho aqui em Canoas, né? Intercâmbio, né? Essa é a palavra que eu estava buscando, está aqui embaixo, né? Então o Instituto Pestalozzi ele proporcionava intercâmbios. Isso é muito legal, né? Isso lá em 60, né? Na década de 60. Hoje, pelo que eu sei, e não é muito o que eu sei sobre isso, não existe mais esse tipo de experiência. Tá? É uma pena, porque pensa, né, que baita processo de formação para educadores e educadoras sociais, né?